Boa noite. Nós vimos nas últimas semanas a filosofia da ciência de Thomas Kuhn e a gente viu como a noção de paradigma, depois substituída pela noção de matriz disciplinar, é central na filosofia de Thomas Kuhn. Então, a partir dessa semana, a gente vai estar começando a analisar alguns filósofos e escritores posteriores a Thomas Kuhn, quer dizer, pessoas que escreveram, publicaram nos últimos 50 anos. E a gente começou hoje com o texto do Henri Lakatos sobre programas de pesquisa. E como eu procurei mostrar para vocês na aula de hoje, a noção de programa de pesquisa do Henri Lakatos guarda semelhanças com a noção de paradigma kuhniano. Ela é uma noção historicista e ela se aplica, ela pretende ter uma certa adequação maior que a noção de paradigma, matriz disciplinar kuhniano tem com a história da ciência. A razão disso, eu já falei para vocês, é que a noção de o esquema que o Kuhn traça para a história da ciência, como seguindo um certo padrão cíclico, né? Período anterior à ciência normal guiada por um paradigma, crise e revolução, depois ciência normal de novo. Esse modelo não se ajusta bem a todas as disciplinas. Parece que, em alguns casos, não há aquela divisão clara entre escolas concorrentes durante um certo período, que seria o período de ciência extraordinária, crise e revolução para Kuhn, e se a comunidade científica coesa, organizada sob um paradigma único no período de ciência normal. Parece que há muitas disciplinas, ou diversas disciplinas, pelo menos importantes, disciplinas maduras, como por exemplo a biologia e a física, nas quais modelos alternativos de ciência, divergentes em aspectos fundamentais do paradigma, do que o Kuhn chama de paradigma, parecem ter sido perseguidos, né, durante períodos de ciência madura, de períodos que não são aqueles que a gente chamaria de períodos de crise e revolução. Mas foi uma ideia central do filósofo Henri Lakatos. Ele apresenta vários exemplos disso, e ele propõe então uma noção um pouco mais fraca nesse sentido, que é a noção de paradigma, a noção de programa de pesquisa. Ela é mais fraca no sentido de que ela não necessita, que ela não organiza a comunidade científica como um todo, mas apenas uma parcela. E a noção ela se aplica então a essa parcela, e pode haver outras parcelas da comunidade científica de uma determinada disciplina que perseguem, adotam, investigam programas de pesquisa alternativos, concorrentes. Então, justamente, a gente pode ter durante um período qualquer da história da ciência, um período desses, inclusive desses que o Kuhn chamaria de ciência normal, em que nós temos de 2, 3, 4 programas de pesquisa alternativos ao programa de pesquisa predominante naquela comunidade científica. E justamente uma revolução científica seria o período em que um programa de pesquisa que vem sendo perseguido por uma parcela minoritária da comunidade científica ganha a adesão da maioria. Então, o que predominava na comunidade científica deixa de ser o preferido daquela comunidade e outro programa passa a ser o preferido. Então, essa alternância é o que a gente chamaria então de revolução na concepção de Henri Lakatos. Os programas de pesquisa, como os paradigmas, como matrizes disciplinares, têm, segundo Lakatos, um núcleo duro, que são um conjunto de concepções, ou teses, ou compromissos, ou instrumentos, que a comunidade científica daquela que adota aquele programa de pesquisa não está disposto a abrir mão, e tem um cinturão protetor, hipóteses auxiliares, que a comunidade científica, com relação aos quais a comunidade científica é mais maleável. Eles estão dispostos a sacrificar esse cinturão, as hipóteses desse cinturão protetor, para salvar o núcleo duro. Então, o que acontece? Quando uma hipótese científica se defronta com anomalias, quer dizer, a comunidade científica encontra fenômenos que aquele programa de pesquisa não consegue
explicar adequadamente ou faz previsões equivocadas, a comunidade daquele programa científico sacrifica as hipóteses do cinturão protetor e protege as hipóteses do núcleo duro do programa. Quando isso acontece de maneira muito frequente, o Henry diz que o programa tende a entrar em declínio, porque esses sacrifícios são sacrifícios, em geral, feitos pela elaboração de hipóteses ad hoc, a introdução de hipóteses ad hoc. Nós já vimos em sala de aula, nas discussões que nós tivemos, vários exemplos de hipóteses ad hoc. Né? Eu falei da hipótese do vulcano, que foi postulada por astrônomos newtonianos para explicar a precessão do periélio de Mercúrio. Lembra que isso era uma anomalia na astronomia do período newtoniano. As predições dos físicos, astrônomos newtonianos, sempre davam erradas na predição da precessão do periélio de Mercúrio. Então, para corrigir esse erro, eles postularam um planeta que ninguém jamais havia visto, o planeta Vulcano. Esse planeta não existe, isso foi uma hipótese completamente ad hoc, foi uma hipótese inventada para salvar a física newtoniana de um erro. Também eu mencionei na aula de hoje a hipótese do éter, postulado para explicar a finitude da velocidade da luz na física newtoniana. Um preceito básico da física newtoniana é a velocidade da luz é infinita. Mas as medições, as observações, por exemplo, das luas de Júpiter, né, indicam que a velocidade da luz deveria ser finita. Então, para explicar isso, essa anomalia, os astrônomos da época postularam que o espaço entre os planetas não é vazio, mas está cheio de éter. Então, a luz, ao viajar através desse meio do éter, ela ficaria mais lenta. Ela deixaria de ser infinita e passaria a ser finita. Então, muitos exemplos na história da ciência de hipóteses ad hoc. Quando um programa de pesquisa começa a postular um número excessivo de hipóteses ad hoc, esse programa, segundo Lakatos, entra em degeneração. Por oposição aos programas que estão em degeneração, aos programas que estão progredindo muito, postulam hipóteses novas. Eu mencionei na aula de hoje, por exemplo, os progressos que houve na física relativística com o Stephen Hawking, com a postulação, por exemplo, de buracos negros. Stephen Hawking predisse, ele disse, olha, se a teoria da relatividade é verdadeira, então devem existir buracos negros. Isso não foi uma hipótese ad hoc. Isso não foi uma hipótese postulada para salvar a teoria da relatividade de uma anomalia. Isso foi uma hipótese nova, da qual se deduziram predições de fenômenos nunca antes observados. E esses fenômenos depois se confirmaram. De fato, hoje a gente tem indícios positivos da existência de buracos negros. Então, esse é um exemplo de um programa de pesquisa que está vigoroso, forte, está crescendo, está fazendo predições novas, está descobrindo coisas novas. E o Lakatos diz, então, a gente pode agora medir, né, se um programa está progredindo, está regredindo, comparando o número de hipóteses ad hoc com o número de hipóteses que predizem fenômenos novos, hipóteses arriscadas, digamos assim. E aí então a gente tem agora um critério objetivo para determinar essa comunidade científica, se aquele programa de pesquisa está progredindo ou está regredindo, e um critério objetivo para a escolha racional por parte dos cientistas entre programas de pesquisa. Então ele diz assim, a escolha, isso ele apresenta como um argumento anti-Kuhniano, porque ele considera que a descrição kuhniana das revoluções científicas é excessivamente arbitrária e relativística, ela não se baseia em critérios objetivos. Isso não existem critérios objetivos. O critério objetivo é esse, é o progresso ou a degeneração do programa de pesquisa. Então a comunidade científica em geral opta. Claro que individualmente as pessoas podem agir de maneira irracional, mas assim como comunidade científica ou como ideal de ciência, a gente pode justificar a escolha por um ou outro modelo, por um outro programa de pesquisa, em razão de ele estar progredindo mais que outros programas de pesquisa. Essa é uma escolha racional. Então, isso foi o que eu falei hoje, na aula de hoje, e é também o que o Lakatos descreve no texto que eu falei para vocês. Na aula de quinta-feira, a gente vai ver que essa ideia de um critério objetivo
tem certas limitações, né? E a principal delas está no cálculo, se é possível calcular objetivamente se um programa está progredindo ou regredindo. Então, eu vou apresentar brevemente o que o Larry Laudan, filósofo da ciência americana, escreveu sobre isso. Ele tem uma concepção parecida um pouco com a de Lakatos, mas tanto Henri Lakatos quanto Larry Laudan enfrentaram uma objeção muito forte que foi feita pelo filósofo neozelandês chamado Alan Musgrave, numa resenha curta, mas muito bem pensada e difícil de responder. Ele apresenta um problema, o problema do cálculo. Como é que a gente calcula objetivamente se um programa está progredindo ou regredindo? Porque esse cálculo, para ser objetivo, a gente precisa de uma métrica. E essa métrica, então, agora tem que ser neutra com relação aos diversos programas de pesquisa ou tradições de pesquisa. E o que o Alan Musgrave argumenta é que a gente não tem uma métrica neutra, que uma solução que pode parecer ad hoc para um programa de pesquisa pode não ser ad hoc para um outro, pode ser um progresso. Então, isso é um problema. Então, a gente tem, no final das contas, uma espécie nesse vai e vem, nessa discussão de Kuhn, Lakatos, Laudan, Musgrave, uma espécie de, no final, com Musgrave, uma espécie de vindicação assim, do que o Thomas Kuhn havia escrito. Então, esse é o assunto nosso dessa semana. Tá? Eu estou indicando agora para a aula de terça-feira, de quinta-feira, leituras auxiliares. Um é o texto do Larry Laudan e outro é uma resenha feita pela Tamires Dalmagro do livro do Larry Laudan.